Graças a Deus, Deus tem sido bondoso para conosco. Poder sentar, por favor. Um pouco rouco, né? Pregando no retiro. Pregações pequenas. 3 horas e 15 minutos. Falando a esse povo. Queridos, como pastor, a gente tem uma mentalidade um pouco diferente de pregar, porque a gente sempre prega ensinando, trazendo discernimento, tentando trazer discernimento às pessoas. Entendemos que o Evangelho é um ambiente onde você vive ele de acordo com a sua mentalidade cristã, mentalidade bíblica, onde você entende o que Deus quer de você. Lá no retiro, eu tentei muito focar nisso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo é a palavra, e esta palavra é conhecimento, onde nós temos que ter discernimento para nos movermos cada dia. E é muito importante, a Bíblia vai dizer que nós, o ser humano, ele não consegue alcançar de Deus se ele não se tornar uma pessoa espiritual. Por mais que ele queira entender, ele jamais vai conseguir entender. Porque a sua mentalidade humana não vai permitir ele entender os projetos de Deus para a sua vida. Então, para que eu possa crescer dentro de uma igreja, ou dentro do reino de Deus, eu preciso entender a palavra de Deus e aquilo que Deus quer da minha vida. Porque senão, eu vou morrer dentro da igreja e não vou aproveitar daquilo que o reino traz para mim. A Bíblia fala de um homem que o seu irmão foi embora, pegou um pedaço da herança, e ele foi curtir a sua vida. O irmão mais velho ficou em casa trabalhando com o pai normalmente. Depois de uns anos, o irmão mais novo resolveu retornar à casa. As coisas não foram como ele pensava, ele acabou todo o dinheiro, e ele teve um sentimento que o pai ia perdoar, então ele volta para casa. Na sua volta, o irmão da casa vê, quando chega do trabalho, que tinha um banquete, uma festa acontecendo. Nesta festa, estava ali o seu irmão, era por causa da vinda. Ele chamou um criado e perguntou: o que está acontecendo aí? O criado respondeu que era o seu irmão que estava perdido, que tinha ido embora e tinha retornado. Então o pai resolveu matar o melhor novilho que tinha na fazenda e fazer um grande banquete, porque aquele filho tinha retornado. Automaticamente, quando o filho percebe e vê isso, ele se fica contrariado. Ele fecha o coração e não quer entrar para dentro da casa. Ele não quer participar do banquete. E aí, então, o pai tem que sair do ambiente que estava e vir até ele do lado de fora para poder explicar para ele o que estava acontecendo. E ele, muito indignado, vai dizer ao pai: pai, eu estou com o senhor a minha vida inteira. Trabalhei para o senhor a minha vida inteira. Esse aí que chegou, pegou a metade dos bens, né, e gastou tudo. Eu não, nunca fiz isso. Eu nunca gastei nada do que o senhor tem. Nunca peguei uma ovelha e matei e ofereci como um churrasco aos meus amigos. E ele começou a dizer. Você percebe que o Senhor, o pai ali, repreende ele, dizendo: olha, você não fez porque você não quis. Tudo que é meu é seu. E ele fala algo assim injusto, porque quando o pai reparte a herança, lá no começo do texto, a Bíblia fala que o pai reparte para os dois. Então o filho tinha um dinheiro, não sei onde ele colocou, se foi na poupança, se ele investiu em alguma coisa, mas ele tinha. Só que ele não quis fazer, porque não tinha uma intimidade com o pai. E é o que acontece hoje dentro da igreja. Nós temos muita coisa que Cristo alcançou por nós, mas por não conhecermos o Pai suficiente, a gente tem medo de fazer. A gente não faz, porque a gente não compreende o que é Evangelho. Evangelho é um ambiente de libertação. É um ambiente onde você deixa de ser escravo e você é livre para viver realmente uma vida dentro de uma plenitude, dentro de uma abundância. Porque ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele não. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas para que eu e nós possamos viver essa vida, eu preciso entender, porque Paulo, quando se fala isso, parece que eu posso viver de qualquer jeito. Não, Paulo falou assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso conhecer o Pai para que eu possa realmente viver esta vida que Jesus trouxe para mim. Mas a falta de entendimento da igreja, de não compreender isso, é muito grande. Por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade de nos envolvermos com aquilo que é humano, aquilo que é terreno. Então, quando se passa uma ordem,
de cima do altar para você em relação àquilo que é humano, você tem facilidade em realizar, em fazer, porque aquilo está dentro do seu convívio. Se eu levantar você como obreiro da igreja e eu colocar você como porteiro desta igreja todos os dias, você, se é um cara alinhado, você não vai ter dificuldade de vir abrir a igreja todos os cultos. Se eu colocar você para dirigir a van, e você, se for um cara alinhado, você não vai ter dificuldade de chegar aqui às 6 da tarde ou às 6h20 e pegar a van e buscar os irmãos, porque isso são coisas humanas. Então, muitas vezes, nós temos facilidade de fazer as coisas aqui na terra, porque é uma coisa que nós entendemos, é humano. Mas quando se fala de algo de Deus, nós temos dificuldade, não fazemos, porque somos focados em coisas humanas, em agradar pessoas. Nós, muitas vezes, percebemos no meio da igreja que os membros, eles criam aliança, sentimentos, desejos de estar perto de alguém, de fulano, gosto de fulano de pregar. Quando fulano pregar, eu gosto de ir. Quando é ciclano, eu gosto de ir. Mas quando é fulano, eu não vou. Tem pessoas que se alinham a pessoas. Alguns, a igreja. Não, eu sou da igreja tal. E eles não saem dessa igreja. Morrem ali. A igreja pode acabar, mas eles ficam lá, porque eles estão presos à igreja, a ambientes, terrenos, denominações, e eles não se movem. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você, nós não temos que nos ligarmos às pessoas, nós temos que nos ligarmos a Deus, é a Ele que nós temos que nos ligar. Nós não temos que simplesmente obedecermos pessoas, mas obedecermos a Deus. E quando se fala em obedecer a Deus, é mais difícil, porque Deus sempre vai pedir algo que você não está acostumado a fazer. Deus sempre vai pedir alguma coisa a nós que nós não estamos acostumados a fazer, que o ser humano não está acostumado a fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala em perdão, o ser humano tem o hábito de perdoar os seus inimigos, de abençoar os seus inimigos, de ajudar os seus inimigos. Quando se fala de orar, o ser humano tem essa habilidade de orar? Não. Então temos dificuldade nessa área. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós temos que crescer dentro da igreja, crescer dentro do reino. E eu já expliquei isso aqui. Crescer dentro da igreja é fácil, crescer no reino é difícil. Crescer dentro da igreja é você chegar e começar a trabalhar, e se colocar à disposição para fazer alguma coisa. E aí, se você tem um talento, fica até mais fácil. Todos nós temos, né? Pelo menos um talento. Se você é boa para cozinhar, então vai para a cozinha da igreja, e os irmãos vão amar o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, e tanto. Se você é bom para tocar, você vai passar pelo projeto Adorar, daqui um dia está aqui tocando. Se você tem uma excelente voz, daqui um dia você vai estar cantando. Se você é bom para receber as pessoas, daqui um dia você vai ser o porteiro da igreja. Esses talentos humanos que nós temos te faz crescer na igreja. E aí o pastor vai olhar para você e vai colocar você num cargo a qual você tem o talento de liderar. Você gosta de criança, você ama criança, porque criança não é qualquer pessoa que consegue cuidar. Tem gente que realmente tem, porque criança não é só você querer cuidar delas. Elas também têm que querer deixar você cuidar delas, porque senão elas não vão até você. Algumas pessoas da igreja, as meninas falam, pai, eu não queria ir para essa linha hoje. Por quê? Porque é fulano. Mas você tem que ir. Não, mas fulano não é bom. Porque muitas vezes não tem a habilidade. Nós temos que entender isso aqui, igreja. Quem quer crescer, diga amém. Você tem que se mover dentro dessa visão. Porque senão você vai viver patinando dentro da igreja e não vai curtir aquilo que a cruz realmente trouxe a nós. E eu sou muito crítico nessa área, de cristão que não se desenvolve, cristão que não cresce, cristão que vive um casamento destruído, cristão que não prospera financeiramente, cristão que não consegue se alinhar na terra, não tem serviço que dá para ele, ele vai para um canto, é mandado embora, vai para o outro, é mandado embora. E que conversa é essa que você não prospera, irmão? A Bíblia não garante para nós riqueza em lugar nenhum, mas ela garante prosperidade, uma vida de paz e abundância.
uma vida de tranquilidade. Onde há confusão, irmão, não tem paz, tem ansiedade. Então, muitas vezes é porque nós conseguimos tocar a terra, mas nós não conseguimos tocar o céu. Nós conseguimos mover a terra, mas nós não conseguimos mover o céu, porque estamos atrás de homens, porque estamos obedecendo a homens. A Bíblia vai dizer, Jesus falando que os homens, os fariseus e as pessoas, eles tinham facilidade em obedecer a homens, mas as leis de Deus estavam deixando de lado, porque obedecer a homens muitas vezes traz um conforto a nós, porque quando você obedece a um pastor, automaticamente você está pensando no seu crescimento, e você vai crescer dentro da igreja, porque você é obediente e submisso a ele. Mas se você não orar e jejumar e buscar Deus, você não cresce no reino. Se não cresce no reino, futuramente você que cresceu na igreja vai dar trabalho para o pastor. Por quê? Porque você ficou ruim? Não, porque a sua mentalidade é terrena, você não entende o céu. Você não entende o céu. E aí o negócio complica. Eu conheci um pastor que ele resolveu tirar o culto domingo e colocou no sábado. E ele veio querer me convencer que era melhor para vocês, porque aí vocês tinham tempo de curtir a família. Irmão, você tem 7 dias na semana, 6 dias, não dá tempo de curtir essa família, não? Tem que ser no domingo? A minha Bíblia e a sua Bíblia fala que nós não podemos deixar a nossa carne sossegada, um ambiente de tranquilidade, pois eu preciso esmurrar a minha carne, foi Paulo que falou. Então, se eu crio um ambiente para que você permita que a sua carne venha descansar, ela venha crescer, ela vai dominar o seu espírito. Ela vai dominar aquilo que é espiritual. Está lá em Gálatas capítulo 15. Existe uma briga entre nós. Existe uma briga entre nós, entre a carne e o espírito. Qual é a que prevalece? Aquele que você fortalece mais. Se você fortalece a sua carne, ela vai dominar você. Mas se você fortalece seu espírito, o espírito domina você. Aí eu tiro o culto de domingo, irmão, escola dominical e o culto à noite, para que você fique com a sua família. Você vai ficar com a sua família, irmão? Logo que você começa a arrumar uma pescaria, um passeio, ambiente que a sua família não pode ir. Não, irmãos. Eu quero é montar mais culto. Vê se eu faço um culto aqui pelo menos meio-dia, no domingo. Porque uns que comem 2 horas, né, vem para cá e sai, vai comer. É mais tempo na presença de Deus para que a nossa mentalidade humana saia e a mentalidade do céu entre em nós. Eu não tenho que ver como o homem vê, irmão, eu tenho que ver como Deus vê. E quando nós entramos nessas discussões, coloca os seus olhos, por favor, 1 Coríntios 3, versículo 7. De modo que não importa nem quem plantou e nem quem regou. Quem está dizendo isso aqui, igreja? Apóstolo Paulo. Eu te pergunto, olha para cá, por favor. Apóstolo Paulo entendia de igreja? Sim, ué. Para começar, ele teve uma das maiores revelações que um homem pode ter na terra. Ele teve a revelação e o discernimento do que é a graça. Porque os discípulos de Jesus, eles tinham uma revelação, um entendimento, mas eles estavam envolvendo a graça com a lei. Paulo é aquela pessoa que veio e separou. Lei é lei, graça é graça. Não tem que misturar o costume dos judeus com nós, com a igreja. Não é preciso mais circuncidar-se. É Paulo que vai trazer. Não é preciso mais a circuncisão, agora é no coração. E ele vai brigar contra isso. Por quê? Porque ele teve uma visão muito grande. Ele era pastor, ele era apóstolo, ele era um bispo. Ele tinha discernimento, ele fundou, ele abriu muitas igrejas. Mas ele vai dizer aqui, não importa, não é importante quem plantou. Não é importante quem molhou, quem colocou a água. Mas sim Deus. Importante na sua vida não é o pastor que você segue. Importante na sua vida não é a igreja que você está. Importante na sua vida é a comunhão com Deus.
é a comunhão com Deus, não é a placa da sua igreja. Satanás não tem medo de placa de igreja, ele não tem medo de nome de homem. A única pessoa que pode repreender a maldição na sua vida é o sangue de Jesus, é a graça de Deus, é a unção de Deus. E você jamais vai ter essa graça na sua vida se você não se envolver com Ele. Se você não estiver debaixo da graça dEle, da unção dEle, por mais que você comece a fazer a obra dEle. A Bíblia vai dizer de um homem, ou alguns homens, que tinham conhecimento bíblico, eram filhos de sacerdotes. Não era qualquer pessoa, tinham conhecimento da palavra. Só que eles perceberam que Jesus tinha uma facilidade melhor e maior e mais forte de expulsar demônios. Eles viram que os discípulos de Jesus tinham uma habilidade e um poder maior, que quando eles falavam aos demoniados, sai demônios, os demônios saíam. O que eles fizeram? Começaram a copiar. Então eles iam à casa das pessoas que estavam possessas e começaram a expulsar os demônios. E aí os demônios começaram a sair. Mas com o decorrer do tempo, esses homens não se converteram, eles continuaram. A Bíblia vai dizer que chega um momento que eles vão até um ambiente de uma casa expulsar um demônio, e o demônio fala assim para eles: ei, quem são vocês? Quem são vocês? Essa pergunta não é uma questão de uma visão natural, é algo sobrenatural. Ei, quem são vocês? Porque eu bem sei quem é Jesus, e eu conheço Paulo, mas vós quem sois? Eles não tinham a graça de Deus, eles não tinham uma autoridade do céu para fazer aquilo. Autoridade, eles não tinham autoridade. Quando Satanás perguntou para eles, é porque Satanás foi atrás e viu que eles não tinham legalidade para fazer aquilo. E eles não tiveram resposta. A Bíblia vai dizer que Satanás veio sobre eles e bateu neles. De uma forma tão forte que o negócio foi tão feio que eles saíram daquele ambiente nu. As roupas ficaram para trás. Certamente esses demônios tinham unção de gato, rasgaram tudo a roupa deles. Por quê? Querem fazer sem a graça. Jesus diz que vai dar poder, irmãos, a nós. Autoridade a nós, para fazermos. E quando você falar, o inferno tem que respeitar. Porque sobre a sua vida vai ter uma unção. O seu nome está escrito no livro da vida. Há uma graça aí, há uma unção aí, há um poder aí. Mas estamos preocupados da nossa linhagem humana. Eu sou da igreja tal, eu vim do pastor tal, eu sou de tal denominação, IPPP e caixinha de fósforo. Que Deus está na sua vida? Porque a questão aqui é Deus. Paulo vai trazer, de modo nenhum é importante quem planta ou quem colhe, mas sim Deus. Por que Deus, irmãos? Ele vai colocar aqui, ele coloca uma vírgula assim, que dá o crescimento. É Deus que faz você crescer no mundo espiritual. É Deus que traz renovo aos seus olhos, à sua mente, para que você perceba o que está acontecendo. Porque nós hoje estamos falhando muito, perdendo muito, porque não temos entendimento, não temos compreensão de lutarmos contra aquilo que vem contra nós. Me mostra na Bíblia quando Jesus teve algum embaraço, alguma coisa. Todas as vezes que as pessoas vinham contra ele, ele tinha resposta. Ele tinha direcionamento. Ele tinha entendimento. A primeira coisa que ele entendia, quem é que estava falando com ele. Isso aqui é uma coisa que a igreja tem que ter hoje. E a igreja perdeu essa essência. A igreja não sabe quem é que está conversando com ela. Quando eu falo igreja, estou dizendo de você. Você tem que saber quem é que está conversando com você. Porque muitas vezes Satanás pode estar conversando com você e você acha que é uma pessoa e não é uma pessoa. Satanás está usando alguém para tirar você do foco. Você tem que ter discernimento disso. Ele vai usar alguém. Ele vai trazer algo para você que vai mexer com os seus olhos, com o seu sentimento. Satanás não vai trazer algo ruim para mim e para você, algo que nós não temos o interesse de ver. Ele vai trazer alguma coisa que realmente nós queremos ver, que nós temos vontade, que nós temos anseio para aquilo.
Quando Jesus foi tentado ali no deserto, o diabo não ofereceu algo para ele que ele não queria. A Bíblia fala que ele estava com fome. Satanás ofereceu pão. A Bíblia fala que ele veio alcançar o mundo, ganhar o mundo. Satanás ofereceu para ele o mundo. Jesus veio para ser o nosso líder, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele veio para isso. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante dele. E foi isso que Satanás ofereceu para ele. De uma facilidade mais fácil. De um modo simples. Que ele alcançaria no piscar de olhos. Só que era uma mentira de Satanás. Se ele fizesse aquilo, tudo tinha acabado. Só que a nossa mentalidade humana, nós ainda entramos nesta mentalidade de alcançar as coisas no dia para a noite. Porque tudo hoje é fácil. Hoje você consegue ligar para uma pessoa daqui, você liga e conversa ao vivo e a cores com uma pessoa no Japão, nos Estados Unidos, aonde você quiser. Hoje a facilidade de passar um dinheiro. Antigamente você tinha que pegar o dinheiro, mandar para a pessoa, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje você faz um Pix. E a pessoa está no mercado, em qualquer lugar, já vai gastar o dinheiro. Antigamente, para você pegar, conversar com alguém, era uma carta. Você tinha que mandar quantos dias essa carta ia gastar para chegar até lá. Então o mundo vem mudando. E aí a gente, humanamente, está acompanhando essa evolução e a gente não quer mais esperar. Nós não queremos mais a internet 3G. Não queremos as 2G. Qual é a que nós queremos? A 5G. Só que aí o que acontece? Como não temos mentalidade humana para entender as coisas, queremos trazer essa facilidade para dentro da igreja, achando que aqui é 5G. Não. Aqui nem internet tem. Aqui o negócio ainda é na carta. Aqui ainda é de joelho. Aqui ainda é você cedendo, buscando. Hoje as empresas fazem tudo para você. Hoje você não tem que fazer roupa. Antigamente você fazia roupa. Hoje aí você compra pronta. Antigamente você tinha que ir para o pilão socar o seu arroz, para limpar o seu arroz, porque não tinha máquina para limpar. Hoje tem máquina para fazer tudo. Então a facilidade entrou. E aí a gente quer agora só comprar. E aí a gente quer trazer para dentro da igreja essa mentalidade de chegar e caçar homens que são usados por Deus. A gente traz a oferta para ele, a gente traz um carro para ele, a gente faz alguma coisa para esse pastor, para que ele possa me abençoar. Ei, a sua bênção não vem de homens, a sua bênção vem de Deus. Você compra homens, mas você não compra Deus. Você tem que entender essas coisas. Não adianta você entrar aqui querendo paparicar o pastor Isaías. Presentear o pastor. Eu vou pegar o seu presente e vou estourar. Se for dinheiro, vou gastar tudo. Se for carro, vou pôr no 12. Se for casa boa, vou vender, porque já tem uma. Eu vou receber, porque a Bíblia fala que tudo que vem a mim eu recebo. E de modo nenhum vou lançar fora. Mas isso não quer dizer que você me abençoando, você vai ser abençoado. Porque a bênção não está ligada a mim, está ligada ao Pai. E ele diz que aquele que serve ele e obedece ele, esse será abençoado. A bênção está ligada a você honrar a Deus. É lógico que está ligado a você honrar pastor, porque é uma obediência da palavra. Mas tem pessoas que querem honrar só o pastor. E elas não querem honrar a Deus. Honrar pastor é fácil, irmão. Honrar pastor é fácil. Porque pastor não vai pedir que você muda nada. Difícil é honrar a Deus. Que ele vai pedir para você perdoar o seu esposo. Que ele vai pedir para perdoar o seu pai. Que ele vai pedir para perdoar o vizinho que invadiu o seu lote e pegou a metade. Que ele vai pedir para perdoar o seu patrão. Para perdoar os seus filhos. Para perdoar tudo que você teve de ruim nessa vida, você tem que perdoar. Ele vai pedir para você renunciar a si mesmo, os seus desejos. Ele vai pedir para você não viver para você, mas viver para Ele. Ele vai pedir para você ler a Bíblia todo dia, jejumar 2, 3 vezes por semana. Ele vai pedir para você realmente ter um interesse, em primeiro lugar, em buscar a Ele. E aí é difícil, é mais fácil honrar homens.
É mais fácil receber de homens. Mas um homem não pode mudar a sua sentença espiritual. Chegou um rapaz aqui debaixo da tenda e quis falar comigo a respeito disso. Eu falei, meu filho, quem amaldiçoou você foi Satanás. E a única pessoa que pode abençoar você é Deus. Eu não posso entrar nessa briga, eu não tenho o poder de abençoar você. Deus tem. Mas para isso você precisa chegar até a Deus. Você não chega, você continua fumando maconha, você continua prostituindo, você continua mexendo com coisa errada, sendo veaco com as pessoas, então Deus não trabalha na sua vida. Satanás vai continuar te amaldiçoando. Você saiu de uma cidade para outra porque lá o povo queria te matar. Mas escute, quem queria matar você lá não eram as pessoas, é o diabo. E o diabo está aqui e ele vai usar a pessoa para matar você aqui, se você não mudar de vida. Credo, pastor, credo, se converte ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. Só que é muito mais fácil a gente pegar essa linha de igreja. Eu cheguei num irmão uma vez, ele falou assim, qual igreja que você é? Eu falei, eu sou da Assembleia de Deus. É diferente, mas é a Assembleia. Ah, então tá bom, então a paz do Senhor para o senhor. Mas quer dizer que se eu fosse a Deus e amor, não tinha paz do Senhor? Então quer dizer que se eu fosse a Universal, não tinha paz do Senhor? A paz do Senhor é só para os assembleanos? Se for o assembleano que levantou a paz do Senhor na terra? É a Assembleia de Deus que traz paz para o mundo, irmão. A ignorância humana entra no ser das pessoas e domina elas. Não importa onde você estiver, igreja, se você estiver ligado a Deus, a bênção dele reina em você. Existe uma fonte mais poderosa do que Cristo? Não. Não. Mas tinha um dos 12 que não bebeu desta água e suicidou-se. Tinha um dos 12 que não entendeu o propósito e se matou. Porque não permitiu que as palavras dele entrassem dentro do seu coração, focado no seu interesse, na sua vontade. Nós temos que entender o que é Bíblia, o que é Evangelho, o que é as coisas. Porque o crescimento vem de Deus, por isso que as pessoas aprendem a cantar, aprendem a fazer, aprendem a pregar, mas não aprendem a ser espiritual. Porque a questão de ser espiritual é uma questão de ser sedento a Deus. A questão de ser espiritual é uma questão de você chegar perto de Deus, porque a essência dele vai chegar até você. Moisés ficou 40 dias em cima do monte, e quando ele desceu, como é que ele estava? Brilhando. Ele percebeu o brilho? Não. Ele não percebeu o brilho. Ele só percebeu o brilho porque as pessoas falaram para ele. As pessoas começaram a esconder. Olhavam para ele assim, mas está difícil olhar para você. Brilho. Por que ele estava brilhando? Ele ficou muito perto de Deus. A essência de Deus encheu Moisés. A essência de Deus encheu Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés ele não teve fome nem sede. É impossível, quase impossível um homem ficar 40 dias sem beber água. Ainda mais no deserto, quente. Mas ele ficou. Ele não ficou somente 40 dias, ele ficou 80 dias. Porque quando ele desce depois de 40, a Bíblia fala que ele quebra as pedras. Ele alinha o povo porque o povo se desviou. Aí ele começa a conversar, alinha de novo e volta para o monte. Depois, a Bíblia não fala o intervalo. Mas uma pessoa que ficou 40 dias sem comer, ela precisa de um tempo para receber de volta as suas energias. Se ela já faz um jejum de 40 dias e depois ela entra em outro jejum de 40 dias, automaticamente ela vai ter dificuldade de aguentar os 40 dias. As pessoas que jejuam hoje 40 dias, elas vão ao médico, faz exame primeiro. O médico passa assim uma receita para eles de comida, de alimento, de vitaminas, para depois de um certo tempo eles começarem a jejuar. São poucas pessoas que encaram 40 dias de qualquer jeito. A grande maioria não consegue chegar ao final. Moisés foi 80. Por que Moisés foi 80 dias? Lógico que teve um intervalo no meio. Porque Moisés, ele entrou num ambiente do céu, igreja. O ambiente que ele estava era um ambiente diferente. Não era um ambiente natural.
Ele teve revelações, entendimento, compreensões do céu. A essência de Deus veio sobre ele. A graça de Deus veio sobre ele. A presença de Deus entrou em Moisés. Então, o seu corpo agora é fortalecido e alimentado não por uma comida terrena, mas por uma comida celestial. E quando ele come essa comida, o que é celestial começa a fluir do seu corpo. Por isso essa presença. Porque você pode entender bem que o seu corpo aparece aquilo que você come. Se você come bem, sua pele vai estar, né, avermelhada, bem bonitinha. Se você come bem, a sua pele vai ficar seca. A comida mostra muito. E muitas vezes nós estamos bonitinhos por fora, mas feios por dentro. Parecendo aquelas garrafinhas de PET, né? Redondinhos. E nós achamos que isso é saúde, mas muitas vezes isso não é saúde. O alimento que nós comemos está nos trazendo problema. E está faltando alimento em outros lugares, vitaminas em outros lugares. Então a gente é o que a gente come. Quando você vai ao médico, em relação de saúde, de muitas doenças, ele vai mudar a sua comida. E mudando a sua comida, automaticamente o seu corpo vai responder. Ele vai melhorar. Moisés ficou comendo uma comida do céu. O que ele começou a soltar no seu corpo foi algo do céu. De repente ele começa a brilhar. Porque quem é que brilha, irmãos? Deus. Há um brilho em Deus, há uma graça em Deus. Todas as pessoas que tiveram visão tinham dificuldade de olhar o rosto de Jesus. Muitos não conseguiam ver o seu rosto. Porque a Bíblia fala que brilhava como o sol. Então, como ele começou a comer a mesma comida que Deus estava comendo, automaticamente ele começou a soltar a mesma coisa que Deus tem. Você consegue compreender o que eu quero dizer para você? Se você está comendo algo do céu, você vai começar a soltar para as pessoas coisas do céu. Mas se você é uma pessoa que come coisa da terra, automaticamente o que você vai dizer é coisa da terra. O seu foco é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Porque dinheiro é da terra. Porque a Bíblia fala que para nós juntamos tesouros nessa terra, mas nós juntamos tesouros no céu. A Bíblia não fala para nós falarmos da terra, mas falarmos do céu. A gente fala muito em dinheiro porque acha que de falar muito em dinheiro, o dinheiro vai chegar, e não chega. O dinheiro não chega por falar muito. Dinheiro para nós, ele vai chegar na obediência à voz de Deus. Quando você é obediente, a Bíblia fala que Deus traz riqueza, prosperidade, bênção sobre nós. Mas não é porque eu falo de dinheiro, é porque eu falo de Deus. É o contrário. Mas eu não vou falar de Deus se eu não tenho Ele, se eu não alimento dele, se eu não como a comida que Ele come. Se nós não entendermos isso, nós não vamos fluir dentro da igreja, irmãos. Pelo amor de Deus. As pessoas ficam, pastor, o senhor fala demais, eu falo mesmo. Lá no retiro o negócio pegou lá para os meninos que eu falei 3 horas e 15 minutos. E eles ficam doidos. E alguns dormiam, eu acordava no grito. Pá! Acordava no grito. Já tem alguns dormindo aqui que estão no retiro. No grito. Eles acordavam. Ah! Por quê, pastor? Porque o meu desejo é ver você bem. O meu desejo é que você entenda a palavra, não é questão humana, é questão espiritual. Porque crescer em dinheiro, irmãos, a coisa mais fácil é fazer uma igreja. A coisa mais fácil, irmãos, é encher uma igreja. Você acha que eu vou ter dificuldade de colocar aqui 10 mil pessoas nessa igreja? Não. É só trazer Cláudio Duarte, é só trazer pessoas famosas, é só fazer eventos grandes, vai encher a igreja, não vai caber a igreja. É só começar a falar de dinheiro, coach na igreja. 3 passos para ficar milionário. Pronto, irmãos. Vai caber a igreja? Não.
E as pessoas seguem. Eu fico vendo na internet, o cara está falando assim, ó, eu vou te ensinar 10 passos para ganhar R$1 milhão. Só que o cara que vai ensinar você 10 passos para ganhar R$1 milhão, ele nunca ganhou R$1 milhão. E ele quer me ensinar a ganhar R$1 milhão se ele nunca ganhou R$1 milhão. Irmão, não tem como um negócio desse. E aí tem não sei quantos milhões de seguidores, porque todo mundo quer ganhar R$1 milhão. Mas as pessoas não querem seguir Jesus, irmão. Porque seguir Jesus, você vai além dessa terra, dessa mentalidade. Eu entendo o propósito da cruz. Eu entendo que eu preciso de empresários ricos para bancar essa estrutura aqui. Eu entendo isso, eu não sou ignorante. Eu preciso terminar de construir a chácara, colocar os ar-condicionado para ter o conforto. E para isso, eu preciso montar lá, organizar a energia. E isso aí é uns R$100 mil só para fazer isso. Só para mexer na energia da chácara. Eu preciso de recursos. Eu quero chegar essa parede lá naquele muro lá. Isso aqui vai gastar uns 3, 1, 2,5, né? Mais ou menos, de milhões de reais. Porque não é só chegar à igreja lá, é mobiliar a igreja toda. Uma cadeira dessa custa R$50. Aí você soma aí 2.000 cadeiras dessa, vai dar quanto? Então eu preciso de empresários. Mas empresários que oram e jejuam junto comigo. Empresários que não foi eles que cresceram, foi Deus que deu a eles o crescimento. Empresários que Deus delegou a eles a bênção da prosperidade. Porque a Bíblia fala que Deus enriquece sem dor. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, você vai se tornar rico, e você não vai perder a sua esposa, você não vai perder os seus filhos, você não vai perder Deus. É uma riqueza de Deus, que você entende que você é um canal. Assim como eu entendi que eu sou um canal de Deus para você, que as revelações que eu tenho, que a palavra que eu tenho, que os sonhos que eu tenho não são meus, são de Deus. E esses vieram para abençoar você. E assim eu quero que os empresários venham. Mas não venha com questão, irmãos, de querer, pastor, meu sonho é ser dizimista. Todo mundo quer ser dizimista de R$1 milhão, irmão. Quem é o bobo que não quer dizimar R$1 milhão, irmão? Se você dizimar R$1 milhão, você sobrou 9 para você. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda o que é a cruz, o que é o evangelho. Que quem traz o crescimento é Deus. Que do nada Deus faz tudo, que Deus vai levantar você e vai abençoar, e você, a cada centavo que cair na sua conta, você vai glorificar o nome de Jesus, e você vai entender que foi Ele que te deu, que foi Ele que te capacitou, que a porta foi Ele que abriu, e tudo que Ele está te dando é para você abençoar a obra dEle, que tudo que é seu é dEle, que tudo que é seu é dEle. É esse sentimento que você tem. Não é para você se vangloriar, não é para você achar que você é o maior dizimista da igreja, não é que você vai sentar aqui agora e dizer, eu posso. Não. É entendimento. Que não é uma questão humana, é uma questão espiritual. Não é se ligar às pessoas, se ligar a Deus. Irmãos, quem se liga às pessoas vai repetir o que as pessoas são. E as pessoas não são iguais. Por mais que você possa fazer aquilo que eu fiz para chegar até aqui, talvez você faz e não chega. Da mesma forma, por quê? Porque Deus trabalha com propósito. Você vai me imitar, fazer tudo o que eu fiz, orar igual eu orei, jejuar igual eu jejuei, ler a Bíblia igual eu li, sofrer igual eu sofri, mas não vai conseguir chegar. Por quê? Porque Deus tem outro propósito da sua vida. Tem pessoas que chegam aqui e vão gastar tempo, anos, para chegar a ser um pastor. Outros vão chegar e gastar meses. E já vão ser pastor. E vão pregar com autoridades muito grandes. Por quê? Porque tudo está ligado não ao tempo, mas ao conhecimento, à entrega, ao entendimento. Não é o tempo. Uma pessoa pode ficar 50 anos na igreja e não entender o que é evangelho. Uma pessoa chega hoje, entende e começa a fazer a obra de Deus. Porque nem todos os evangelistas é como Billy Graham. Não foram chamados por Deus? Não foram escolhidos por Deus? Mas por que só Billy Graham ganhou aí quase 3 milhões de almas?
Porque só Billy Graham encheu os estádios pela primeira vez, mudou ambientes, países, porque Billy Graham entendeu o mistério, que muitos evangelistas não entenderam. A questão aqui é entendimento. O chamado todos nós temos, mas talvez não temos o entendimento necessário. Estamos brigando com pessoas, estamos em cima de pessoas, achando que é pessoas que vai nos abençoar, e não é pessoas. Pastor não me vê. Poxa, passei lá 2, 3 vezes, joguei uma indireta, ele não falou nada. E eu não falo mesmo, irmão, só de pirraça. O cara tem que entender que não é eu, é Deus. Você não tem que mandar para mim nada não, irmão. Você tem que mandar para Deus. Pastor, mas eu preciso da sua bênção. Não, eu oro por você todo dia. Eu abençoo você todo dia. Eu digo, Senhor, para aqueles que estão realmente entendendo o que é evangelho, para aqueles que realmente têm o coração voltado à sua obra, prospere eles, honre eles, não deixe que eles sejam envergonhados. Aqueles que estão comigo aqui de madrugada, eu tenho falado para o Senhor que quando nós oramos de madrugada, o Senhor age, o Senhor faz, então faça para eles, para que aquilo que eu estou dizendo não caia por terra, mas prospere aqueles que estão orando de madrugada comigo, prospere aqueles que estão jejuando comigo, aqueles que estão chorando pelas almas. Senhor, vá ao encontro, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu oro, eu abençoo, eu lanço a minha palavra, mas o que vai determinar é a palavra de Deus. A minha palavra não é maior do que a palavra de Deus. Eu comecei a orar e jejumar quando solteiro pelos meus amigos. Eu voltei para a igreja, eu tinha muitos amigos, eu queria que eles viessem para a igreja comigo. E eu entendi, eu sabia, e eu comecei a jejuar de verdade. E depois de um tempo de jejum, Deus usou uma mulher e disse, meu filho, não faça isso, porque o tempo deles vão chegar. Não é assim que funciona. Ninguém sabia que eu estava jejuando por eles. Ninguém sabia que eu estava pagando um preço de oração por eles. Mas já tinha um tempo, eu estava muito seco. Aí Deus falou, vai chegar o tempo deles, assim como chegou o seu. Porque Deus trabalha com propósito. Deus não tem nenhum de nós como robô. Não é? Aí o cara me liga, pastor, se eu orar para fulano casa comigo? Eu falei, não sei, ué. Espera aí, ué. Pensa comigo. Se a oração faz o outro casar com você. Pensa comigo, jovem solteiro. Você bonitinho. Aí está olhando lá o rapaz dos olhos azuis. E você resolveu orar 1 hora por ele. E jejumar 2 vezes por semana para casar com aquele rapaz. E você está no propósito de oração e jejum 1 hora por dia. E 2 vezes por semana você jejuma em favor do casamento com o rapaz. Mas você não percebeu, irmã, jovem, que do outro lado tinha um feinho lá, um zaroinho, que tinha 2 dentinhos só, um para doer, outro para furar jabuticaba. E esse feinho resolveu orar por você. Só que você está orando 1 hora por fulano, ele está orando o dia inteiro por você. Você está jejumando 2 vezes por semana por fulano, ele está jejumando a semana inteira por você. E aí? Perdeu feia, né, minha filha? Vai casar com banguelinho. Vai casar com feinho. Oi, ele orou mais. Ele jejuou mais. Se fosse nessa linha, só lamento para você. Todo feinho ia casar. Não é assim que funciona. Deus não une pessoas. Deus une propósito. Deus respeita cada um de nós. Se eu quero casar com fulano, fulano não quer casar comigo, Deus respeita isso. Deus tinha um homem que ele tinha uma graça sobre ele, praticamente o príncipe dos profetas. O homem aparece e lança uma palavra, e Deus vai lá e cumpre a sua palavra, e diz, olha, por 3 anos e meio não vai chover. E a Bíblia fala que Deus cerrou o céu e não chovia. E depois ele aparece depois de 3 anos e diz, agora vai chover amanhã, manda o rei correr. O rei começa a correr, a chuva cai e muita chuva. Homem de Deus.
Deus tinha missão para ele. Mas depois ele se esconde numa caverna com vontade de morrer. E ele diz: não sou melhor que meus pais. Ele faz a oração, a mesma oração por 2 vezes: não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Deus vem até ele e diz: ei, você não pode morrer agora, você tem 3 missões. A primeira, você tem que ungir o rei de Israel. A segunda, o rei da Síria. E a terceira, ungir um profeta no seu lugar. Missão. Mas o que ele queria? Morrer. Ele já saiu do ambiente e ungiu Eliseu no seu lugar. Ele não cumpriu as outras 2. Deus deixou ele vivo, irmão? Não. Deus levou ele embora. Deus respeitou a vontade dele. Quer vir embora, meu filho? Vai. Quem fez o resto foi Eliseu. Eliseu foi lá e cumpriu o resto que ele tinha que cumprir. Então Deus respeita você. Deus chegou na casa de um homem chamado Abraão e disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou, Abraão falou assim: mas se tiver 50, eu não vou destruir. Se tiver 40, eu não vou destruir. Deus foi conversando, até que Abraão quietou. E Deus foi lá e destruiu. Deus é Deus, mas Ele respeita, Ele te fez. Ele não vai atropelar você. A Bíblia vai dizer que Ele tem prazer em cumprir os seus propósitos. Agora você precisa entender que tem coisas que você tem que se alinhar à vontade dEle. Não é você apontar: Senhor, é aquela. Pronto. Aí Deus vai lá e faz a limpeza da mente da mulher e traz para você. Não, não, não. Conquiste ela. Conquiste ele. A terra que mana leite e mel, como é que ela foi conquistada? A espada, a luta. Quem foi que deu a terra para eles? Foi Deus. Quantas vezes Deus falou para eles que ia dar a terra? Muitas vezes. Deus falou com Abraão, Deus falou com José, Deus falou com Abraão, com Isaac, Jacó, José e o povo todo de Israel. Durante mais de 500 anos, Deus falou em dar essa terra para o povo, a terra de vocês. Aí quando o povo chega para conquistar a terra, o que acontece? Teve que lutar muito. E Josué morreu e não conseguiu alcançar toda a terra. Quem alcançou toda ela foi um homem chamado Davi. Porque ele enrolou no meio da guerra. Ele teve embaraço. Ele deixou de consultar a Deus. As promessas que Deus trouxe a você, você tem que conquistar elas. E você não vai conquistar elas olhando para o homem, seguindo o homem. Você vai conquistar ela ligando a sua vida a Deus. Fazendo aquilo que Ele pediu para fazer. É fácil fazer aquilo que o homem pediu para você fazer? É, porque vai pedir dentro da sua mentalidade. Mas é difícil fazer aquilo que Deus quer, porque isso vai fugir da nossa mentalidade. A Bíblia fala que Deus trabalha na fé. Então Ele vai te mandar fazer coisas que muitas vezes você não está vendo. Ele mandou um homem sair no meio da sua parentela e ir para uma terra que no meio do caminho Ele ia mostrar. Se hoje qualquer um de nós aqui levantarmos e começarmos a dizer para a nossa família: olha, Deus me mandou ir para um lugar, para onde? A primeira coisa que a sua família vai perguntar, que os seus pais vão perguntar, é para onde você vai. Para onde você vai? Qual é o endereço que você está? Qual é a terra que você vai? Você vai falar assim: não, Deus me mandou sair sem direção. O que você vai dizer para o seu filho? Tu está doido? Não, vou deixar você ir. Não tem lógica você sair sem... Não. Foi o que Deus fez. No meio do caminho eu vou te mostrar. Isso é fé, irmãos. 75 anos. Os projetos de Deus não encaixam nos nossos. Porque se você quer começar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é pegar coisas novas. Ele pegou 2 velhos para fazer uma nação. E um estava com um problema. Exatamente na área a qual ele ia usar. Que era a multiplicação, pai de uma grande nação. Então aquela mulher tinha que ter uma unção na vida dela. Para ter muitos filhos. Né? Se não seria a mentalidade humana? A unção de coelho, né? E vai lá, filho. Pelo menos 32. Não, Deus pega só um. E quando ela chega no limite, a Bíblia fala que ela não poderia mais engravidar por causa da doença que ela tinha.
e porque o seu costume de mulheres tinha cessado. Aí, quando cessou tudo, o que aconteceu? Deus entrou. Por que é assim, pastor? Porque Deus sempre vai provar para você que é Ele que faz. Para que a glória dele seja dada a Ele e não a você. A Ele. Vocês nunca vão me ver falar que eu construí alguma coisa nesse Luz e Mangues. Que eu fiz alguma coisa, que essa igreja é minha. Porque eu tenho convicção 100% que eu jamais conseguiria construir alguma coisa neste lugar. Eu jamais conseguiria juntar as pessoas que estão aqui dentro. Eu jamais conseguiria fazer uma chácara como a gente fez ali. Daquele tamanho. Eu já participei de vários retiros. Eu já fui em vários lugares. Em várias chácaras. Mas eu nunca vi uma chácara igual a nossa. O tamanho, a estrutura que ela está se tornando. Nunca vi. Quantas pessoas cabem ali? De terra nós temos um alqueiro de terra. Areia para dar e vender. Água no lago. Uma igreja de 14 anos, que começou do zero a construir aquilo ali do nada, no meio do mato, no meio do nada, onde não tinha nada. Ei, esta glória nunca vai ser do Isaías. Esta glória é de Deus. Ele resolveu construir. Ele resolveu fazer. Ele resolveu levantar uma equipe de pessoas para fazer todo mundo que chega. Porque eu trabalho com pastores. E os pastores trabalham com gente. E gente é difícil. Porque gente é impliquento. Gente emburra. Já viu aqueles burros que chegam na água e falam assim, não vou? Gente tem essa unção. Quando fala que não vai, irmão, você pode bater. Já viu aqueles burros que chegam e param ali? Você bate, eles não mexem. Eles enfiam o pé assim na terra, mas não vai de jeito nenhum. Você pode dar tiro para cima, irmão. É mais fácil jogar o burro nas costas e passar do que ele passar com você nas costas. Gente é assim. Mas quando os pastores chegam nesse ministério, eles ficam encantados. Por quê? Porque uns anos atrás, lá em Goiás, eu desesperado, porque tinha uma mulher para cuidar, eu não tinha casa, uma perseguição dentro da igreja. A mulher do pastor da época queria me matar, queria me ver morto. Uma perseguição, uma coisa, todo mundo me criticando, falando que eu não tinha chamada, que Deus não estava comigo, que eu estava escondendo, porque eu não queria trabalhar, porque eu tinha 22 anos de idade. E eu recém-casado, que eu era preguiçoso, e por isso eu inventei essa conversa de fazer a obra. E aí essa onda pegou na igreja. Olha o preguiçoso, olha o preguiçoso, olha aí o preguiçoso. Isso foi pegando, isso entrou dentro da minha família, dentro da minha casa. A única pessoa que nunca disse que eu era preguiçoso, não sei se era porque havia unção ou era medo, era minha esposa. Todo mundo achava que eu era preguiçoso. Porque Deus fala com você coisas e não vai falar com mais ninguém. A angústia doía o coração, as lágrimas vinham, eu chorava a noite inteira. Porque a minha vontade era fazer a obra dele, e eu não tinha oportunidade para fazer. Eu ia dirigir um culto, o pastor não deixava. Eu ia pregar, ele não deixava. Eu trazia um projeto, ele não fazia. Nada. Um dia ele ficou rouco, não tinha como, ele me ligou. Pastor, eu não posso ir na igreja hoje. Estou sem voz. Eu falei, hoje eu prego. Não tem ninguém. Quero ver se eu não prego hoje. Eu tenho voz. Fica tranquilo. Eu chamo meu irmão João e ele vai pregar. Eu falei, rapaz, perder para o irmão João, vou ganhar de quem? Que Deus tem o irmão João, mas meu Deus do céu. O irmão João não tinha noção de pregação. Ele começava um culto e o culto se estendia 2, 3, 4 horas e ele ia embora. Eu falei, rapaz, perdi para o irmão João. É, Jesus. Aí eu me intitulei assim, ó, o missionário sem obra. Falei, amor, eu sou missionário sem obra. Não ganhei nem do irmão João, vou ganhar de quem?
Aí no meio dessa angústia, desse sofrimento, eu fui na casa de uma irmã e ajoelhei e falei, irmã, ora por mim. Eu, a minha esposa, o pastor Bianco e a Tatiane. Por favor. E ela começou a orar e disse, meu filho, ser paciente, porque eu estou levantando um povo que vai cuidar de você. Fica tranquilo, que esse povo a qual estou levantando é um povo que vai realizar todos os seus pensamentos. Você vai apontar e eles vão fazer. Você vai falar e eles vão executar. Eu estou levantando um exército para estar do seu lado. Por enquanto, vai orando e gemendo, porque esse dia vai chegar. Mas tem um detalhe. Esse povo será um povo problemático que precisa ser cuidado. Por isso eu estou te ensinando hoje, para que você cuide deles amanhã. Porque para mim, eu começava para caçar pecado. Irmãos, hoje eu não sou crente, não. Naquela época eu era crente, irmão. Eu não ria, eu não conversava, eu não brincava, eu só orava, eu só jejuava. A minha vida era dentro da igreja. O sol nascia, o sol se punha e eu estava lá dentro. Noites e noites de orar. Falava para minha esposa, me dá aqui a televisão, o DVD. Na época ela ia para o meu quarto, trancava a porta, era 3 dias trancado dentro de quarto. Noites e noites orando na igreja. Semanas e semanas orando, porque eu não sabia o que ia acontecer. As críticas. Aí Deus disse assim, ó, eu te levei, eu começava a caçar pecado. Qual é o meu pecado? Qual é o meu pecado? Por que eu não prospero? Eu não tinha 10 centavos na minha carteira. Qual é o meu pecado? Eu quero saber. E eu perguntava para ele, eu quero saber qual é o meu pecado. Por que eu não prospero? O que eu estou fazendo de errado? Aí Deus falou assim, ó, não é você. É o seu chamado. Eu preciso capacitar você. Você precisa sentir a dor deles. Saber o que é ser desprezado, porque muitos que vão até você foram desprezados pelas igrejas, foram desprezados pela sociedade, foram desprezados pelos pais, pelas mães, foram desprezados pelo seu esposo, pela sua esposa, e você tem que abraçar essas pessoas, e você tem que cuidar delas, e por isso que eu tenho que fazer com que você sente esta dor, para que você não julgue elas, mas que você abrace e cure elas. Eu sofri muito por sua causa, viu, meu filho? Passei coisas que eu não merecia por sua causa. Eu orava assim, Senhor, eu só tenho 22 anos de idade. Eu não vou suportar, eu vou morrer. Porque chegava um irmão e disse, olha, você não tem chamada. Chegava outro, você não tem chamada. Aí eles diziam até a minha mãe, falava coisas, minha mãe chegava lá em casa meio sem graça, sem jeito, triste, porque os irmãos davam pressão, e ela começava, meu filho, será que não é bom você arrumar um emprego? Será que não é bom você começar a trabalhar? Porque está difícil. Faz alguma coisa. Eu falei, mãe, Deus me disse que se eu for trabalhar para um homem, eu vou morrer. A senhora quer me ver morto? Não. Eu falei, eu não posso ir. Eu já tentei 3 vezes, o negócio não deu certo. Ele disse, se eu forçar, ele me mata. É aqui. Você sabe o que é ficar 3 dias dentro de um quarto, deitado numa cama, sem saber o que fazer? Eu fazia isso. Trancado. Não era orando, não era jejuando. Era angustiado. A alma. Só que hoje, eu vejo a profecia se cumprindo. Eu vejo pessoas falando assim, pastor, fica tranquilo que eu vou encher esse caminhão de coisa, eu vou carregar essas caixas nas costas para o senhor. As pessoas ficam encantadas porque, irmão, eu tomo café 24 horas. Um traz café, outro traz café, outro traz café, e eu bebo tudo. Aí eles ficam encantados, porque eu não preciso mandar, todo mundo começa a fazer as coisas. Mas eu entendi, igreja, presta atenção, isso não é o Isaías, isso é Deus honrando o Isaías, a honra é dele. Permaneça fiel ao Senhor. Se eu tivesse chegado e me ligado a homens, eu não estaria aqui, porque os homens me desprezaram. Os homens disseram que eu não tinha chamada, os homens disseram que eu não tinha
como é que se diz a palavra? Um entendimento de um pastoreio. Que a minha visão nunca ia fluir. Que a minha forma de pastorear nunca ia crescer. O meu último pastor sentou na minha mesa e disse, olha, vocês não vai. Você tem 2 TD gravado. E vocês não têm agenda, vocês não têm ninguém. Vocês não têm chamada. E eu estou tirando o seu salário. Ele me dava um salário mínimo na época. Eu estou tirando o seu salário. Eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Porque vocês não fluem. O que você acha, irmão Isaías? Eu falei, eu não acho nada. Se o senhor quer tirando o salário, pode tirar. Ele falou, pois é. Eu falei, mas o senhor poderia me dar pelo menos 3 meses para me organizar, eu moro de aluguel. Ele disse, não, lance seu pão sobre as águas. E se você tiver chamado, alguém vai te ajudar. Se você não tiver, você vai trabalhar. Eu falei, tudo bem, pastor. Que Deus te abençoe. E ele levantou e foi embora. Eu entrei para o meu quarto e passei 15 dias de oração. Foi 15 dias trancado dentro de um quarto orando e falando, Senhor, Tu és o meu Deus. O homem pode deixar, mas eu sei que o Senhor não vai deixar. O Senhor não me deixa porque eu sei que vai fluir. Trancado. Um silêncio na casa, só era eu e Adriana. Ela já não conversava muito, e eu angustiado, quem conversava nesta casa? Ninguém chegava, ninguém batia na porta, 15 dias sozinho. Desprezado pela igreja, desprezado pelos pastores, mas alinhado com Deus. Porque eu nunca me liguei a homens, sempre liguei a Deus. Eu poderia usar isso aqui e arrancar dinheiro de vocês e fazer tanta coisa, que eu tenho conhecimento da Bíblia. A Bíblia fala sobre oferta. Eu poderia usar isso aqui e começar a dizer, olha, vocês têm que abençoar pastor, vocês têm que fazer isso, aquilo, outro, honrar. Eu poderia fazer, e se tornar um homem rico, mas eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu estou aqui por causa de Deus, eu estou aqui por causa de almas. Eu não quero levar você ao topo deste mundo, eu quero levar você ao topo do céu. O seu lugar é o céu, nós vamos para o céu. É céu, igreja, é céu. O nosso lugar é o céu, a nossa comunhão com Deus. É fácil tirar dinheiro de pessoas. É só falar o que elas querem ouvir. É só inventar um. Aqui encostou um carro uma vez, um cara abriu um porta-malas, uma S10, gabina dupla, fechada. Ele abriu, pastor, estou aqui te oferecer um negócio, porque esse negócio está bombando no Pará, no Maranhão, no Goiás, e assim todo mundo compra, as igrejas estão crescendo muito. Eu falei, o que é, meu filho? Ele falou assim, aqui tem um tapetinho de ajoelhar. Aí estava escrito, Deus prospera. Aqui tem um óleo da unção que você vende a R$10 para os membros. Você vai comprar de mim a R$3, você vai vender a 10. Aqui tem um lencinho ungido, pastor. E ele foi abrindo o carro e foi trazendo coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, irmão, eu não mexo com isso, não. Não, não trabalho. Ele falou, não, mas todo mundo trabalha. Eu falei, mas eu não trabalho isso, não. Eu não vendo óleo ungido para ninguém, não. Não, mas, irmão, isso aqui dá dinheiro. As pessoas vão começar a comprar, as pessoas vão começar a fazer. Aqui, ó, aí, olha o cheiro. Isso aqui é da acácia. Isso aqui é não sei do quê. Isso aqui é não sei do quê. Eu falei, não. Deus te abençoe, vai com Deus. Eu não trabalho assim, não. Pastor, mas olha esse tapete aqui. As pessoas vão olhar em cima. E Deus vai ouvir elas. É mesmo, irmão, esse tapete. Eu falei, não, mas eu não trabalho assim. Olha, você vai perder uma oportunidade. Eu falei, obrigado pela oportunidade. Mas não é assim que Deus faz, igreja. Eu não quero um centavo seu. A única coisa que eu quero é que você ore em jejum. A única coisa que eu quero é que você leia a Bíblia todos os dias. Paulo vai dizer o seguinte, em capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai trazer ao seu coração aquilo que você tem que fazer com o pastor Isaías. Ele vai falar que você vai ter que me dar um avião, um helicóptero, um carro, uma Mercedes, o que for. Ele vai falar no seu coração. E você vai ter que dar. Agora, se ele não falar no seu coração, não me dê nada não me dê nem um picolé. Faz favor.
Porque eu não preciso de você, eu preciso de Deus. Eu não estou atrás de você, eu estou atrás de Deus. Eu não estou atrás do seu dinheiro, não. Eu estou atrás da bênção de Deus sobre a minha vida. E a bênção dele vai vir quando eu pregar a verdade para você. E a verdade é que você tem que renunciar a você e servir ele fielmente todos os dias. Todos os dias. Mas eu vim da linhagem tal. Eu vim do fulano de tal. Eu cresci, foi no tal lugar. E você é o que hoje? Lascou, filho. Foi. Nós temos que entender isso aqui. Paulo vai dizer o seguinte: de modo que não é importante nem quem planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Nós estamos nos movendo e nos unindo àqueles que molha, àqueles que plantou, mas não estamos ligados a Deus. Porque não se liga a Deus fazendo coisas materiais, se liga a Deus fazendo aquilo que é espiritual. Você precisa renunciar a você, deixar você, viver para Ele, andar na mentalidade dEle, criar um vínculo entre você e Ele. Aqui ele estava, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de João. Paulo vem dar uma paulada neles, não importa de onde você veio. Se é de Apolo, de Paulo, de João, de Pedro. O negócio aqui é Jesus. Qual é a sua intimidade com Ele? Porque você pode ser amigo do bispo tal, do apóstolo tal, do pastor tal. Eu quero saber se você é amigo de Deus. Porque demônio não tem medo de homem. Demônio tem medo de Deus. Do sangue de Jesus. Da unção que nós carregamos. Da autoridade que nós temos. Por isso muitas pessoas não fluem. Por estar debaixo de um pastoreio top, mas não se move na mentalidade do pastor. Não ora, não jejuma. É aquilo que eu preguei aqui uma vez. Irmãos, pelo amor de Deus, graça. Tem pessoas que seguem os outros e começam a fazer tudo o que o outro fez. Batuta. Mas você se esquece de um detalhe. Se eu começo a pregar aqui sobre a minha vida, o que eu fiz para a minha vida, para chegar até aqui, e você fazer tudo o que eu fiz, vai dar certo para você? Não. Porque tem algumas coisas que eu faço na minha vida que é que traz a diferença. Tem alguns detalhes que na minha vida que eu faço é que traz a graça. O que trouxe a graça sobre a vida de um homem chamado Davi foi o coração dele. O coração de Davi era prostrado diante de Deus. O amor que Davi tinha por Deus era um negócio fora do comum. Não teve homem. Não teve homem que teve um sentimento por Deus igual Davi. Ele era voltado. Ele se inclinava, ele tinha prazer de estar diante de Deus. Ele tinha prazer de cantar, ele tinha prazer de adorar, ele tinha prazer de louvar a Deus, ele tinha prazer nessas coisas. E ele escreveu o Salmo dizendo que era mais importante para ele estar dentro de uma igreja, dentro do átrio, do pátio da igreja, do que em outras partes 1000. Ele escreveu dizendo assim, eu me alegro, como alguém diz, hoje tem culto, hoje nós vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer no sacrifício, ele tinha prazer em fazer, em oferecer. Ele foi o cara que mais ofertou para a construção do templo. Prazer, o coração dele. Quando ele pecou, ele volta no capítulo 51, e ele diz, não tira de mim o teu espírito. E ele ora, e ele clama a Deus, pela presença de Deus. Nós temos que entender algumas coisas. Aí você quer ser o que o outro está passando, aí copiando o outro, mas a atmosfera não vai fluir na sua casa igual na casa do outro. Por quê? Porque você está esquecendo um detalhe. Deus não trabalha em cima daquilo que você faz. Deus trabalha segundo a intenção. A minha vida é colocada diante de Deus 24 horas. Eu sou um homem que eu oro 24 horas. Que tudo que eu vejo que é errado, eu saio fora. Um filme, uma conversa, uma piada, eu saio fora. Eu não enturmo com pessoas que não querem Deus. Eu não assisto uma coisa que fala mal de Deus. Eu não brinco com Deus. Eu não falo o nome de Deus em vão.
Se eu acordar de madrugada, o tempo que eu viro de um lado para o outro, o tempo que eu gasto de virar de um lado para o outro, aquele momento eu oro, Senhor, me guarda, me protege, me dê sabedoria, e durmo de novo. Enquanto estou aqui cantando, eu estou orando em língua estranha. Enquanto eu estou vendo alguma coisa, estou orando em língua estranha. Eu dedico a minha vida ao Senhor. No momento que eu cuido da minha mulher, que eu vou falar com ela, eu vejo Deus nela. Eu não consigo honrar Deus se eu não honrar. Então o meu tom de voz, a minha forma como eu falo com ela, é uma forma de respeito, porque eu não quero magoar ela e nem magoar Deus. A forma como eu corrijo as minhas filhas, é uma forma que eu venha corrigir elas, levar elas a ter educação, sem trazer uma contrariedade no coração delas, porque se eu contrariar as minhas filhas, eu estou contrariando Deus. Então eu trato bem as minhas filhas, eu cuido delas, eu cuido dos meus amigos, eu cuido dos meus inimigos. Eu não falo mal das pessoas que falam mal de mim. Eu oro e abençoo. O cara roubou minha casa, levaram mais de 10 mil reais de coisas. Chamei a minha esposa no hotel, onde a gente estava. Oramos, jejuamos e entramos ali em oração. Quer dizer, ajoelhamos e oramos e abençoamos os ladrões. Senhor, abençoa eles, converte eles, honra eles, para que eles não façam isso. O meu coração estava doendo. Um sentimento de impotência. Você trabalha para o cara roubar? Mas nós fomos lá e oramos. E através dessa oração, Deus nos deu a casa que nós moramos hoje. O diabo levou 10 mil, e o Senhor me deu mais de 200 mil reais numa casa. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Não é você chegar aqui e querer pregar igual eu prego. É você ter o entendimento que eu tenho, a visão que eu tenho, a graça que eu tenho. Por quê? Porque eu entendi que a minha vida pertence a Deus e eu só quero viver para honrar a Ele. Se não for para viver para honrar a Ele, que Ele me leve agora. E Ele sabe que eu oro quase todo dia nisso, Senhor, se for para pecar, se for para enganar pessoas, se for para maltratar a igreja, se for para envergonhar a igreja, eu não quero viver. Então não adianta você seguir uma pessoa trazendo coisa para você na internet, ou um pastor, e você não fazer o que ele faz no secreto. Porque é o secreto que traz a mudança. É o secreto que muda a vida. É o que está no oculto. A Bíblia vai dizer que os discípulos viram Jesus curar 10 leprosos, ressuscitar mortos, de 4 dias, parar o mar, a tempestade, o vento. E eles viram tudo isso. Mas quando eles vão pedir para Jesus ensinar alguma coisa, o que eles pediram? Senhor, nos ensina a orar. Por que eles não pediram para Jesus ensinar eles a ressuscitar morto de 4 dias? Multiplicar pão e peixe. Imagina multiplicar pão e peixe. Jesus ensinando. Pronto, nunca mais já tem problema. Você compra 1 quilo de arroz e ora, dá para o mês inteiro. Você compra uma latinha de óleo, ora, pronto, dá para o ano inteiro latinha de óleo. Pronto, multiplicação. Você põe 1 litro de gasolina, ora, e aí, irmão? Vai até para a China. Pronto. Deus mudou o quadro, né? Você tem uns... Não. Eles entenderam o propósito. Espera aí. Eles viam Jesus orar. E eles sabiam que o que acontecia no meio das pessoas era o que ele fazia no secreto. Então ele vai assim, ó, nos ensina a orar. É o que você é no secreto. É o que você é escondido. É o que você é quando ninguém te vê. É o que você é quando você está sozinho. É isso que vai fazer a diferença. A Bíblia fala assim, Jesus falou assim, ó, entra no seu quarto, ora em secreto com Deus e o Pai vai trazer a bênção no meio das pessoas para você. É no secreto. A unção vai predominar sobre a sua vida quando você, no secreto, fazer a diferença. Mas enquanto não, você não vai alcançar. Você pode seguir a risca, detalhe por detalhe, você não vai fluir. Os caras expulsavam Jesus, o demônio no nome de Jesus, irmão. Eles aprenderam, é assim que funciona. Tem que ser no nome de Jesus. For lá, o diabo bateu neles. Não, por quê? Porque não tinha unção. A unção não vem porque você faz. A unção vem porque você entendeu. Não é por que fazer. Jesus falou assim, ó, que muitos vão chegar até ele e falar assim, ó, em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós falamos línguas estranhas. Em seu nome nós profetizamos. Em seu nome nós fizemos. Em seu nome isso. Em seu nome aquilo. Qual é a resposta dele? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não é o que você faz, é o que você entende. Conhecer não é fazer. Você pode fazer algo com uma pessoa e não conhecer ela. Muitas vezes você trabalha numa empresa e não conhece o patrão.
Conhecer é deixar de fazer e começar a conviver com o patrão. Você tem que andar com ele, você tem que ver ele, você tem que almoçar com ele, jantar com ele, para você conhecer o cara. Só que as pessoas de hoje, elas querem se envolver, elas já querem chegar na igreja, já querem fazer alguma coisa, elas querem mostrar trabalho, já querem cantar, quer fazer, quer pregar, mas não conhece o dono da obra. E aí envolve com a obra e não envolve com Deus. Cresce dentro da igreja, mas não cresce no reino. Aí não flui. Aí não vai. Nós temos que entender o que é evangelho. Jesus falou que nós temos que viver de acordo com a sua palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é conhecimento, é palavra. Eu disse para os meninos hoje de manhã lá na chácara sobre capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra do Senhor no dia da tua, antes que venha os maus dias. Antes, quer dizer, os maus dias virão, igreja. Ele vai vir. O que ele está dizendo é que você tem que se preparar. Lembrar aqui, não, eu sou filho. Não, lembrar aqui é você praticar o que ele fazia, é você buscar conhecimento, entendimento. Porque quando a adversidade vier contra você, você tem discernimento de sair dela. Você sabe responder à altura. Você não vai se embaraçar. Por quê? Porque você é luz. A luz te dá clareza de entender as coisas, de saber como é que se move, como é que faz. A luz te mostra o caminho. Então, apesar de você entrar na adversidade, você não vai ficar nela, porque você tem discernimento para sair da adversidade. Você entrou numa crise financeira, você não vai ficar nela, porque você tem discernimento de sair da dificuldade financeira. Você entrou na dificuldade no casamento, você não vai ficar na dificuldade do seu casamento. Por quê? Porque você tem conhecimento e você vai sair dela. Vai vir a enfermidade? Sim, chegou. Você tem discernimento que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Então você vai sair dela. Agora a coisa mais difícil é quando você pega e entra numa adversidade sem conhecimento. E aí? De vez em quando o Ronan passa por isso, né, Ronan? Ele é chamado para entrar em algumas empresas para resolver algum pepino, porque a Receita Federal bloqueou o CNPJ das empresas. E quando isso acontece, o governo não tem dó, irmão. As multas são caríssimas. E aí o Ronan tem que ir lá para poder ajeitar o negócio, só que aí não tem jeito. O cara pode chorar, ele vai ter que gastar um pouquinho a mais. Ele vai ter que pagar algumas multas. Ele vai ter que fazer um parcelamento de 60 meses, porque ele caiu na malha. Então, mas se ele pegar o Ronan antes e levar o Ronan antes como contador e colocar lá, Ronan, como é que eu faço aqui para não pagar uma multa, para não sofrer? Aí o Ronan vai para é aqui que funciona, faça isso aqui, paga isso aqui, e você nunca vai ter problema. Aí o cara faz. O governo vai estar toda a vida aí, e o cara toda a vida com a empresa, mas nunca vai ter problema. Porque ele buscou orientação antes. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra que alguém criou você. Que você não nasceu por acaso. Se ele criou você por um propósito. Lembrar é buscar o propósito. Esse microfone foi criado com um propósito. Essa cadeira foi criada com um propósito. Esse celular foi criado com um propósito. E a gente tem que entender isso aí. Aí tem muitos clientes aqui na igreja que não sabem qual é a sua proposta. Pastor, deixa a vida me levar. Ela vai te levar para o inferno. Ela vai te levar para o inferno. Porque a sua carne não vai querer ir para o céu, ela vai querer ir para o inferno. Porque a sua carne é daqui, não é do céu. O que é do céu é o seu espírito. O seu espírito saiu do céu, saiu de Deus. Mas o pecado mata o espírito. Nós temos que ter convicções, certeza, discernimento de buscarmos a Deus. Pastor, eu tenho que buscar Deus de que jeito? Irmãos, você pode buscar Deus de todo jeito. Não existe um tempo. Pastor, eu só posso buscar Deus de madrugada, 5 da manhã, 6. Não, para com isso, meu filho. Você busca Deus por 24 horas. Não consegue orar 5 horas da manhã? Não, pastor, eu tenho dificuldade de dormir. Eu não durmo, eu morro. E não conta. Que hora que você levanta? Eu levanto 8, então ora 8. Eu levanto só 10. Ora 10.
O céu está aberto 24 horas, meu filho. Ah, pastor, eu não consigo ir porque eu durmo muito tarde. Então, hora de madrugada, quando você vai dormir, para tudo. Quer ver coisa boa? É você chegar da rua, tomar um banho gostoso, deitar na sua cama, pegar a sua Bíblia e começar a ler. Não é no seu quarto, tranquilo, ó. 2 lugares para você ler Bíblia. Ou de manhã, ou no final do dia. Na correria do dia não dá. Porque você tem que meditar. De lugar nenhum na Bíblia manda você ler ela. Lá manda você meditar. De dia e de noite. De dia e de noite. Os homens de Deus, aí nós vamos falar para quê para o Senhor? Século 21, celular, iPhone 13, IPPB, caixinha de fósforo, quem são vocês? Nós somos do século 21. O século nós não tinha tempo para fazer nada, nós éramos muito ocupados. Como assim? Davi era rei, tinha não sei quantas pessoas ao seu comando, orava 3 horas por dia. Manhã, à tarde, à noite. Daniel, chefe de 18 províncias. Tinha que viajar a cavalo, a camelo, esse tipo de coisa. Parava 3 vezes por dia e orava. Orava para ele, pastor? Não, eles eram ricos, abençoados, homens de Deus, tinham revelações, tinham entendimentos. Ele orava para as outras pessoas. Ele intercedia pelos pobres. Eles não oravam por eles, irmãos, eles não choravam por eles. Eles estavam bem, eles estavam ricos. Daniel, sempre do lado de um rei. Sempre um rei abençoava e dava prosperidade para ele. Mas ele não orava por ele. Ele intercedia pelo povo de Israel, que estava sofrendo lá. Neemias estava do lado do rei, comia do bem e do melhor, bebia o mesmo vinho que o rei bebia. Estavam bem, mas ele não chorava por ele chorava pelo povo que ficou para trás. Crente que não ora para crente está doente. Você não tem que vir para cá de madrugada orar para você, não. Você vem para cá orar pela nação, orar pelos imangues, orar pelos drogados, pelos viciados, orar para que Deus liberte os nossos jovens. Pelo amor de Deus, igreja. Você quer ver uma coisa fácil de fazer? Eu vou juntar pessoas. Vamos fazer um churrasco segunda-feira, irmão? Vamos? Churrasco de picanha. Vai ter Coca-Cola, suco de uva e mais algumas coisas. Está vendendo um negócio de R$1,99. O que é mesmo o negócio? Está vendendo? Está vencendo. Se nós beber rapidinho, dá tempo. É o nome do treinar? Energético. Está vencendo bem ali. É R$1,99. Está vencendo amanhã. Nós bebemos tudinho. Rapidinho, ninguém passa mal. E não passa não, irmão. 30 dias ainda dá para beber ainda, que eu bebi muita coisa vencida, nunca morri. O Danone, eles davam Danone na época de menino, nós bebia tudo, porque nós tínhamos só esperava vencer para pegar, porque só isso é outra história. Todo mundo vem, todo mundo vai estar aqui, vai comer uma carninha, vai bater um papo. Aí vamos mudar essa conversa? Vamos orar de madrugada? Ô pastor, estou com 3 hernias de disco e estou gravando um CD. Ô pastor, eu tenho um problema de dormir, eu tomo um remédio. Ô pastor, não sei o quê. Pastor, aí começa a conversa. Eu não tenho como eu ir, pastor, eu moro longe da igreja. Pastor, é o seguinte, eu vou trabalhar amanhã, eu mexo com o computador, e quando eu fico de madrugada, aí me dá um sono. Aí eu não consigo render meu serviço. Ah, pastor, e aí começa, irmão. Sabe, a gente põe dificuldade em chegar perto de Deus e temos dificuldade de crescer na igreja. No reino. Porque quem te faz crescer é Deus. Se você não está perto dele, como é que você cresce? Se nós estivéssemos no retiro agora, nós ia até 4 da manhã, amém? Mas nós não estamos, vamos parar por aqui. Minha mulher está preocupada ali já. Eu só queria que você entendesse isso. Que você tem que entender que não adianta você só vir na igreja. Pastor, o senhor é doido de falar isso para nós? E se nós desanimar de vir na igreja? O problema é seu. Eu estou dizendo que só vir na igreja não resolve. Você tem que fazer mais. Você tem que orar mais, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar. Porque não é aqui dentro da igreja que você vai ser salvo, é lá fora. Aqui é uma beleza, todo mundo fala de Deus, glória a Deus, aleluia. Fala língua estranha aqui, língua estranha dali, Deus salva, Deus cura, Deus batiza, Amanhã lá fora, como é que está? Tem um capeta te esperando lá fora amanhã, sabe disso? Tem um demônio lá fora te esperando amanhã, meu filho. Cristo, pastor, na igreja para ouvir uma palavra, o senhor com essas conversas. Tem, irmão. Só que é um capeta derrotado. Ele vai fazer uma poeira.
ele vai fazer um barulho, ele vai querer mostrar alguma coisa para você. Aí você fala para ele assim: ô Satanás, o seu lugar é nos quintos infernos. E na autoridade de Cristo eu te digo: sai da minha frente em nome de Jesus, porque eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou vencer, nada vai me amarrar, nada vai me prender. O meu negócio aqui é chegar no céu, e enquanto eu estiver na terra é prosperidade em cima de prosperidade, é sucesso em cima de sucesso, porque Deus me levantou para isso. Diga para ele, igreja. Diga para ele, ele vai vir, ele é tentado. Para começar, o abençoado, não, eu não vou falar quem ele é, não. Ele não tem nada para fazer, a não ser tentar você. O que o diabo tem para fazer, irmão? Além de tentar nós. Fala para mim. Fala para mim. Nada. Vai ficar no inferno jogando foguinho para lá e para cá. Joga fogo para cá e joga fogo. Nada. Imagina lá, não, vamos para a terra tentar o povo. Aí ele vem a tentar. Aí tem muita gente que deixa de ouvir Deus e começa a ouvir diabo. Ei, você está com Deus. Deus é maior do que o diabo. Você está com a benção. Você é a benção. Você vai prosperar e crescer. Não dê ouvido ao que essa terra fala. Dê ouvido ao que o céu fala. O céu está com você. Ai, meu Deus, vai ser... Não. Vai para frente. Para trás não, irmão. Ele falou assim, ó, que ele não tem prazer naquele que recua, retrocede. Para frente. Vai, levanta o pé. Pastor, não sei, eu não vou pisar, mas levanta o pé. Que no intervalo de você levantar o pé para colocar na terra, Deus vai criar um ambiente. Deus vai abrir um lugar aonde vai encaixar os seus pés. Pastor, mas eu não estou vendo porta, mas vai para frente. Quando você chegar num ambiente, a porta vai se abrir para você. As coisas vão acontecer. Deus vai começar a trazer, Deus vai começar a levantar, Deus vai começar a criar. As coisas vão tomar forma e você vai entrando, vai vivendo e vai recebendo de Deus. E quando você perceber, tudo está acontecendo, porque o céu está trabalhando para você. Mas não pare, igreja, não pare. Orando sempre. Está no carro, tu és comigo, Jesus. Vai na minha frente naquela reunião. Senta lá naquela entrevista. Fala o coração daquele homem, daquela mulher, daquele patrão, daquele funcionário, daquele cara. Fala no coração dele quem eu sou. Coloca uma confiança. Quando ele me vê, que ele possa animar. Senhor, faça alguma coisa. Envia os teus anjos. Começa a quebrar as barreiras. Se tiver um demônio, Senhor, repreenda esse demônio. Se tiver uma maldição, tira a maldição. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode enviar os seus anjos até aquele ambiente e pode transformar aquele ambiente. Quando eu chegar lá, o ambiente vai ser outro, porque o Senhor vai fazer a obra. Vai, irmão. Se move. Ouve a voz de Deus. E Deus vai abençoar você. Se eu fosse olhar para a circunstância, não estaria aqui. Não tinha esta igreja. Não tinha casado. Não tinha casado. A pobreza está grande demais. Eu já contei 1 bilhão de vezes, vou falar mais uma vez, quando nós fomos casar, sábado, ali, ó, a casa da minha sogra. E eu, encostado na Adriana, eu falei, meu bem, ela foi. Eu falei, o casamento nosso é sábado, né? Ela falou, pois é. Eu falei, meu bem, e nós vamos morar onde mesmo? Ela falou, pois é, né? Não sei. Eu falei, pois é. Tem que arrumar um lugar para morar, né? Ela, é. Aí nós continuamos namorando, né? Fazer o quê? Eu não sei que era mais dois, se era eu ou se era ela, irmão. Aí de repente nós começamos a nos mover. Aí chegou um irmão, o Ederson, que morava numa casa grande. Irmão Adriano, pastor, irmão Isaías. Eu moro nessa casa aqui grande. Na época, a Eide, os meninos, o Ederson já era casado.
A gente pode ficar aqui em 2 cômodos e o banheiro do quarto, e vocês ficam no cômodo de baixo, que também tem um banheiro. Aí vocês ficam com 3, 4 cômodos, nós ficamos 3, 4 cômodos, que era a sala, a cozinha, 2 quartos, 2 banheiros, uma área no fundo e uma área na frente. Eu não tinha opção, né? Falei, Ederson, é de Deus, porque eu vou casar sábado. Aí eu não tinha dinheiro, um irmão falou assim, ó, tem aqui uma folha de zinco, acho que é zinco mesmo. E eu fui lá e preguei na porta da casa do Éder. Separei a casa da cozinha, ficou para ele, e a sala ficou para nós. Eu falei, tem que pintar, né? Casar. Fui no material de construção e comecei a comprar as coisas. Irmão, eu vou casar, eu quero pintar a casa. Não, beleza, pode pegar aí. Eu falei, Jesus, fala com esse abençoado que eu não tenho dinheiro. Ele é rico. O que custa ele me dar uma lata de tinta? Não é possível. Faz alguma coisa que eu preciso do milagre. Eu peguei e levei as tintas para casa. Chamei o irmão para sentar uma pia na área que era tipo uma garaginha de um carro. Cabia um carrinho de mão, né? E a gente colocou lá a pia, o irmão foi lá e arrumou o esgoto e tal, pintou a casa, deu uma ajeitadinha. E aí eu falei, irmão, e orando, a diária era R$60 naquela época, R$50, não sei. Eu falei, Jesus, pagar esse homem que jeito? Mas, né? Pelo menos porque sabendo, eu perguntei, irmão, ficou quanto o serviço do senhor? Ele disse, irmão Isaías, eu senti no coração de ofertar essa diária na sua vida. E eu falei para ele assim, ó, e é de Deus, porque eu não tenho dinheiro para pagar o senhor, não. Ele falou assim, eu percebi. Ele falou assim, mas Deus tocou no coração, e eu estou fazendo isso de bom grado para você. Eu falei, amém. Eu falei, -1. Aí eu fui no material de construção, Vitor Boaventura, um jovem. Senhor, irmão Vitor, a gente está para ser o trem, para ser irmão Vitor. Quanto deu a conta? E ele foi lá e pegou a calculadora. Quando ele pegou a calculadora, foi Jesus falou com ele, não. Ele pegou a calculadora e o irmão fez a conta. Deu tanto, irmão. Pois é, né? Ele, pois é, irmão. Deus tocou no coração para dar para você essa oferta. Eu falei, amém, é de Deus. Porque eu também não tinha dinheiro, nós ia ter que parcelar esse negócio aí. Ele falou, não, mas Deus tocou no coração, e eu e minha esposa vamos dar para você de bom grado. É o presente de casamento. Amém. E assim foi indo, igreja, até chegarmos aqui. Começando sem nada, orando no meio desse mato aqui, onde não tinha nada. Nada. Mas crendo no sobrenatural. Acreditando que Deus ia fazer. Eu estava na minha casa, na época morava no apartamento. Eu gosto muito do Valdomiro, irmão. O que me ajudou muito, a fé daquele homem. Sentado ali, ele fazendo aquela oferta de R$1.000. Lembra? R$1.000. E o povo levanta. Ele precisava de não sei quantos milhões. Eu falei, Jesus, eu não preciso disso tudo, não. Eu falei, eu vou levantar essa oferta na minha igreja hoje. E o Senhor põe a mão naquele povo. Aí eu cheguei tremendo, porque eu nunca fui de pedir dinheiro na igreja. Entrei, porque eu queria construir a igreja, eu precisava de um dinheiro para começar isso aqui. Entrei na igreja, preguei. Eu olhava o relógio, já está na hora de ir para lá dar oferta. Aí falei, irmãos, é o seguinte, nós vamos começar a igreja, nós não temos dinheiro. E eu preciso de uma oferta. E nós vamos começar com uma oferta de R$1.000. Aí uma irmã que não tinha casa, morava de favor, levantou a mão, pastor, eu vou dar os R$1.000. Eu falei, a senhora não pode, a senhora não tem condição. Ela falou, mas eu quero dar R$1.000. Eu falei, mas a senhora não tem condição, como é que você vai dar R$1.000 para a igreja? Ela falou, mas eu quero dar, ué. Eu falei, então vai lá falar com seu esposo. Se ele deixar, ela morava no fundo da igreja. A senhora pode dar os R$1.000. Aí eu chamei a tesoureira assim, ó, põe o nome dela lá no último, lá, porque se ela não der, não tem problema. Ela saiu. Aí ela chegou, o marido dela não era crente. Ela entrou toda sorridente. Ele disse para mim que eu tenho que dar mais de R$1.000. Eu vou, hoje por que ele falou isso? Porque eu entrei aqui aleijada e hoje eu estou andando. Eu entrei na cadeira de roda e hoje eu não tenho mais cadeira de roda. Foi Deus que me curou nessa igreja. Então eu vou dar os R$1.000. Eu falei, amém, irmã. E ela ligou para os filhos dela lá, não sei na onde, irmão. Esses filhos dela mandaram esses R$1.000. Foi a primeira pessoa que ofertou os R$1.000. Eu levantei R$18.000 para começar a construir essa igreja.
eu achei muito dinheiro, porque a gente tinha costume de tanto dinheiro, 18 mil reais, aí veio dinheiro de Portugal, veio dinheiro de Lusiana, veio dinheiro do Goiás, e nós começamos, eu empolgado, eu não tinha noção de construção. Peguei o projeto e comecei a fusar buraco, igual tatu, e furando buraco, e ferro e tal. Aí ficou aqui as pontinhas do ferro, quando eu ia para o ferro, acabou o dinheiro. E só tinha buraco. Eu falei, meu Deus, nem tampei o buraco, acabou o dinheiro. As pontinhas de ferro, eu falei, Jesus, e agora? E fomos para oração. Em menos de 1 ano, construímos essa igreja. Porque Deus é fiel. Faça alguma coisa, igreja, para que Deus possa abençoar você. Se mova. Se levante. Não se ligue a homem. Se ligue a Deus. Não espere de homem. Espere sempre de Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Aleluia. Vamos ficar de pé?